Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, meus queridos alunos. Espero que todos estejam aí com saúde em suas casas. O meu abraço àqueles que perderam seus entes queridos durante esse período aí pela a Covid-19. E pessoal, vamos se cuidar, é preciso a gente se cuidar, porque a gente vive um momento de muita proliferação do vírus. Então vamos tomar todo o cuidado possível aí para preservar a vida e a saúde dos nossos familiares aí, todos aí, para que possamos recuperar o mais rápido possível desse momento, dessa pandemia que vivemos aí. Beleza, galera? Vamos lá, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os tipos de conhecimento. Nós já estudamos um pouquinho lá na sala de aula sobre a epistemologia, no sentido de entender sobre a ciência, estudar as características do conhecimento, pensar o que é a ciência, o que ela faz, enfim. Nós estudamos isso lá, mas na questão do conceito de empirismo. O conceito empírico significa o saber pela experiência, então o conhecimento é empírico toda vez que aprendemos pelos cinco sentidos, ou aprendemos pelos órgãos sensoriais, que é o conhecimento empírico, o conhecimento pela experiência. Nós estudamos lá na sala de aula com a turma A e não chegamos a estudar com a turma B, mas estou gravando aqui para que todos possam entender, então, sobre o conhecimento empírico, que é o conhecimento pela experiência. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os tipos de conhecimento. Então vamos lá, bora lá conversar um pouco sobre isso. E nós temos aqui então, primeiro a gente precisa saber, né, o que significa conhecer. Conhecer então ter um domínio sobre algo, ter a experiência sobre algo. Se a gente for pensar sobre a questão empírica, se a gente for pensar sobre a questão racional em si, que um raciocínio, conhecer é ter um raciocínio sobre algo, é ter uma estratégia sobre algo. Mas a palavra conhecimento, ela vem do latim cognoscere, perdão, que é o ato ou efeito de conhecer. E nós temos vários tipos de conhecimento, né? O conhecimento popular, conhecido também por senso comum, o conhecimento vulgar, que ele determinou a vida lá, a vida humana, boa parte desses 2021 anos que nós vivemos enquanto história depois de Cristo, mas ela dominou as civilizações anteriores lá, que é o conhecimento pelo senso comum, conhecimento popular. Temos o conhecimento filosófico, o conhecimento religioso, o conhecimento científico, é o conhecimento baseado lá em metodologia, ele tem que ter uma sistematização de entendimento do todo pela parte. Vamos supor que o corpo humano seja o todo, a parte são os membros. Para entender, então, o corpo humano, precisa entender as partes que são os membros. Nós temos o conhecimento mítico, que ele está ligado ao conhecimento do senso comum, ligado ao conhecimento ali popular. Temos o conhecimento técnico, quando a gente tem domínio técnico sobre um objeto, sobre algo, né? Tem uma técnica de formatação do computador, então tem um conhecimento técnico ali de formatação. Temos o conhecimento artístico, né? As habilidades artísticas. Então vamos lá. Primeiro, vamos começar falando aqui então do conhecimento científico. Ele vai analisar, então, a natureza e seus fenômenos, né, as leis e funcionamento. A premissa para produzir o conhecimento científico é detectar a relação de causa e efeito através de conhecimento lógico e metódico sistemático. Ele precisa, então, ter uma sistematização do pensamento. Apesar da ciência ser verificável, ela tem que ser verificável, né? Ela precisa passar por esse processo de verificação, processo de revisão, porque o conhecimento científico não pode ser um conhecimento imutável, tem que ser um conhecimento que esteja em mudança, ele não pode ser findado, fechado, ele precisa permitir ali, questionamentos. Então, existem muitas hipóteses em ciência que estão erradas, lógico. Isso é perfeitamente aceitável, elas são a abertura para achar as que estão corretas, certas ali.
É a mesma coisa a gente pegar ali, pegar a vacina da Covid, né? Ela foi testada lá primeiro, nos laboratórios, foi estudada, feitos os testes, depois os testes em seres humanos, em pequenas quantidades, para provar que dá certo e dá para controlar o vírus, e agora ela está sendo vacinada aí toda a população em partes. É, depois eu vou mandar para vocês um link sobre um texto ali do conhecimento baseado no científico, para vocês entenderem, beleza? Continuando, então, vamos lá? Vamos falar um pouco, então, do conhecimento popular. Ele não tem respaldo científico, mas é difundido amplamente, né, na sociedade, pode ser passado de geração em geração. Eu vou fazer tem lá uma receita de bolo que deu certo. Vou passar para alguém. Eu tomei um chá lá e curou minha dor de barriga. Eu vou passar a receita do chá para outras pessoas, embora não tenha um conhecimento farmacológico, ele não foi pensado, ele não tem uma sistematização, uma metodologia lá, esse saber. Então, como os ditos populares, né, na categoria entra também horóscopo e outras maneiras populares de ver o mundo, que é o conhecimento popular. Então, o senso comum e a ciência são expressões da mesma necessidade básica, a necessidade de compreender o mundo, a fim de viver melhor e sobreviver. E para aqueles que teriam, então, a tendência de achar que o senso comum é inferior à ciência, eu só gostaria de lembrar, então, que por dezenas de milhares de anos, os homens sobreviveram sem coisa alguma que se assemelhasse à nossa ciência. Então vamos pensar o seguinte: milhares e milhares de anos era o conhecimento popular lá que produziam saberes que davam lá continuidade e manutenção da vida. Então é preciso a gente dar o crédito aí para o saber comum. As pessoas precisam, boa parte das pessoas precisam do saber comum para continuar o exercício de suas vidas aí. É um pensamento aqui do Rubem Alves. Depois também vou mandar, então, sobre um conhecimento, lá uma matéria para vocês sobre um conhecimento baseado aí na questão popular. Mas um exemplo seria esses aí ditos. Continuando no nosso raciocínio, chegamos ao conhecimento mitológico, né, que antigamente as sociedades criaram, então, as mitologias, perdão, a mitologia grega, a mitologia egípcia, que são contos e histórias fantasiosas e fantásticas, né? Os seres mitológicos eram usados para dizer sobre os fenômenos naturais, a origem da vida, dentre outros questionamentos. Por causa dos mitos, foram criados ritos e tradições entre povos. A metodologia egípcia baseava, então, os rituais de mumificação, o folclore também é uma variação do conhecimento mítico. Mitologia, então, é aquilo no que os adultos acreditam, ou crianças também. Folclore é aquilo que eles contam para as crianças, para os seus filhos. E religião é ambos, porque a religião é a expressão cultural do homem. Depois também vou mandar uma matéria sobre isso, né? Continuando aqui, chegamos ao conhecimento religioso. O conhecimento religioso, ele baseia-se na fé e crença. É a compreensão do divino, que por sua vez revela a verdade infalível. Fundamenta-se em doutrinas e nos livros sagrados, que norteiam a vida do devoto. O conhecimento religioso é dotado tanto por religiões monoteístas, onde existe só um Deus, quanto pelas religiões politeístas, a existência de vários deuses. Uma vida sem religião é como um barco sem leme, dizia Mahatma Gandhi. Qual que é a ideia, então, da religião? A religião, então, é a expressão cultural do homem e a necessidade dele pelo sagrado, a necessidade dele conviver com um ser transcendente. Depois a gente manda também uma matéria sobre isso aí. Continuando, então, vamos lá. Gente, eu espero que vocês tenham entendido, então, até esse momento, que facilite, então, o entendimento de vocês sobre esses tipos de conhecimento. Eu vou mandar a matéria de cada um dos tipos de conhecimentos que eu disse aqui, para que vocês aprofundem, estudem mais aí, e qualquer coisa é só me chamar, mandar uma mensagem. Um abração,
e se cuidem, beleza? Tudo de bom.